Oi pessoal, bem-vindo ao canal Análise Popular. Gente, este canal aqui, vocês sabem que ele trata de séries, de filmes e de novela. Só que de forma como as pessoas, com o público em geral, enxergam esse tipo de entretenimento, tá? Obviamente que a gente dá importância à técnica, mas ele é exclusivamente sobre o pensamento e sobre as reflexões e o que as pessoas, em forma, de modo geral, entendem desse tipo de linguagem, tá? A gente não vai especificar exclusivamente somente como ele é feito, como é a técnica, como é a fotografia, como é a direção, não é disso. Tudo isso é importante. Só que a questão aqui a maior é como isso chega até as pessoas e o que as pessoas pensam a respeito disso, o que elas estão comentando sobre os filmes, as séries. Hoje nós vamos falar dos Banshees de Inisherin. Este filme ele passa em uma ilha remota, uma ilha bastante isolada da Irlanda. E falar sobre primeiro a gente fala sobre a questão da linguagem. Por quê? Porque o Reino Unido ele é um país pequeno, mas ele tem muitos sotaques, muito linguajar. Porque eu já dei aula de inglês, gente, em escolas de idiomas durante muito tempo, muitos anos. E eu já estudei, inclusive, em Manchester, em Londres. E durante meus finais de semana, que eu não tinha aula, eu ia de trem, porque a viagem na Europa de trem, ela é muito confortável, muito barata, muito gostosa, então valia a pena. Então, aos finais de semana eu estava indo em outras cidades, além daquela cidade que eu estava estudando. E existe uma certa questão, a questão não é rixa necessariamente, mas existe uma certa disputa entre as cidades dentro do Reino Unido, dentro da Inglaterra. E a forma deles falarem, o sotaque deles são bastante acentuados, bastante característicos desses lugares. Em Manchester se fala de um jeito, em Londres se fala de outro jeito. Na Escócia, em Scotland, lá eles falam de outro jeito. Birmingham, por exemplo. Então as pessoas, elas se conhecem. Obviamente que nós, enquanto estrangeiros, a gente não vê tanta diferença assim. Mas eles nativos, eles sabem de onde a pessoa é somente pelo sotaque. Só que na Irlanda a coisa é mais diferenciada, porque não é só um outro linguajar, não é só outro sotaque, mas é praticamente uma outra língua que se empresta do inglês, porque são muitas expressões, são muitas palavras que são totalmente diferentes do restante do Reino Unido. Então, se você for assistir este filme no original, tem muita coisa que você não vai compreender realmente, mas é natural, não se preocupa, não é o seu inglês que está ruim, é porque realmente é bastante diferente a forma de falar da Irlanda para o restante do Reino Unido, da Inglaterra em si, e da Escócia também. Falando exclusivamente do filmes Banshees de Inisherin, e a pronúncia é realmente essa, Inisherin, né? Porque a gente, né, se você estuda inglês, você vai se sentir tentado a falar Inisherin, só que eles falam Inisherin mesmo. Essa é a pronúncia oficial, original do próprio lugar. E tem os Banshees. Os Banshees, a critério de curiosidade, é uma lenda celta, onde existem alguns vilarejos, em alguns lugares dentro do Reino Unido, né, céltico. Existem algumas mulheres, elas não são consideradas bruxas, mas elas têm o dom, porque elas não fazem nenhum tipo de ritual. Isso é natural nelas. E elas têm o dom de prever algum tipo de desgraça, principalmente a morte. E elas são chamadas de Banshees. Ela fica naqueles lugares, ela olha para a pessoa e prevê algum tipo de coisa ruim que pode acontecer. Obviamente que tem esse mau agouro, as pessoas não gostam de se aproximar dela, tudo isso é retratado no filme. Inclusive o filme tem algumas questões bastante cômicas, né? Quando o principal, interpretado pelo Colin Farrell, ele expulsa o músico da ilha
ou quando ele encontra essa mulher, que nem é considerada, porque na verdade eles não sabem que ela é uma Banshees, eles até falam que não existe Banshees naquele lugar. Na verdade não é nem Banshees, é Banshees mesmo, a pronúncia, né? O original. E ele tenta esconder dela, tem um lado cômico dentro do filme. Inclusive eles veem o filme como comédia e drama, só que assim, ele é mais drama do que comédia. Este canal, por exemplo, gente, ele retrata de como as pessoas enxergam esse filme. Então eu costumo ouvir o que as pessoas estão falando a respeito daquele filme, da série, da linguagem, para poder passar para vocês. Eu anoto, reflito e passo para vocês, porque é o que as pessoas pensam. A ideia é justamente essa, o que as pessoas pensam desses entretenimentos de forma geral. E o filme, ele é mais drama do que comédia. Só que o drama dele pode ser que não pegue muita gente, porque se você for procurar um filme cheio de ação, de tiro, porrada e bomba, você não vai encontrar. O filme, ele tem um texto maravilhoso. Ele é totalmente dramático, é só conversas, é só diálogos. Só que assim, os diálogos são muito bem construídos. Eles te prendem. Inclusive, quando eu fui assistir o filme, eu até pensei, eu vou assistir esse filme, porque eu comecei a assistir à noite, né? Eu vou assistir ele um pouco hoje e amanhã eu termino ele. Só que ele te prende. Ele te prende pela dramaticidade dos diálogos. O texto foi muito bem escrito. E é assim, uma coisa... Lua... Eu começar a gravar alguma coisa, as gatas ficam rondando. É, a respeito do filme, uma breve sinopse, porque eu não gosto de dar spoiler. Mas é um amigo que simplesmente resolve desfazer a amizade com outro amigo sem um motivo aparente. Aí este amigo, que é o Colin Farrell, ele quer saber o motivo dele desfazer essa amizade de tanto tempo. Tem uma explicação no filme pelo fim dessa amizade, só que eu não vou falar para vocês aqui, porque vocês vão interpretar da forma de vocês, porque o filme te traz isso, esse tipo de interpretação. E os diálogos, eles são muito dolorosos, são diálogos tristes mesmo. Dependendo do momento que você estiver passando na sua vida, eu até não recomendo que você assista o filme, porque você pode ficar mal, porque ele é muito comovente, ele te envolve na emoção, ele te cobre de emoção de uma forma, porque são assim, pessoas que perderam qualquer tipo de perspectiva da vida. Inclusive até a própria ilha, a ilha de Inisherin, ai meu Deus, é um nome complicado mesmo, isso mesmo, Inisherin, ela é longe, está tendo uma guerra civil dentro do Reino Unido, né? Dessa separação que a Irlanda quer do restante do Reino Unido, está tendo essa guerra civil e esta ilha, ela fica mais afastada. E esse afastamento, ele é intencional mesmo, para dizer que aquelas pessoas, elas são isoladas, e elas são isoladas de tudo. Elas são isoladas da realidade, elas são isoladas do futuro, elas são isoladas de sonhos, elas são isoladas de desejos humanos. Você vai perceber que são pessoas extremamente sofridas, não sofridas no sentido de trabalhar arduamente, não é isso. São pessoas que são sofridas no sentido emocional. São pessoas que viveram a vida delas e, no entanto, elas percebem que no final do mundo, ou no final das suas vidas, elas simplesmente existiram, elas sobreviveram, elas não viveram. Tudo que um ser humano tem direito de viver da sua vida, das aventuras, dos romances, de traições, de insegurança, nada disso tem. Porque elas são pessoas que percebem que a vida delas foi em vão. Ao assistir o filme, você vai perceber isso. São diálogos tristes, Lua, são, são diálogos assim pesados mesmo. Você tem que ter uma sensibilidade, porque o filme tem essa sensibilidade
estonteante mesmo. Ele te traz para a realidade daquelas pessoas simplesmente com os diálogos, sem qualquer tipo de ação. Se envolva no diálogo. Se você se envolver no diálogo, você vai perceber qual que é a real intenção da existência daquelas pessoas. É uma existência vazia, uma existência sem futuro, uma existência que não existiu, né? Se a gente pode filosofar desse tipo de forma. É pesado. Eu amei o filme, recomendo muito, mas você vai assistir já pensando nisso, que é um filme bastante pesado no sentido da linguagem mesmo, do diálogo, de como o texto foi construído. A direção é do Martin McDonagh e tipo assim, os atores parece que são pessoas realistas, são pessoas reais mesmo. Eles não. Lua. Tem o Brendan Gleeson, que ele que faz o amigo, que até se mutila de uma forma de protestar contra a amizade. Vocês vão entender isso, eu não vou falar mais do que isso. E tem um rapaz, inclusive, que ele fez Eternos. É um rapaz novo, né? Um ator muito novo nele, que ele interpreta uma pessoa que tem um distúrbio psicológico, um distúrbio psiquiátrico mesmo dentro do filme. E ele tem uma sensibilidade tão grande que as outras pessoas podem até não ter. Porque ele é uma pessoa muito sensível. Inclusive, ele apanha do pai. Assim, não tem cenas de violência, viu, gente? A violência, elas são imagináveis. Porque, tipo, ele apanha do pai. Ele falou que ele apanhou do pai com uma chaleira. Só que não mostra em nenhum momento. Só mostra já ele todo machucado. Porque assim, são pessoas que não sabem por que elas existem, não sabem por que elas estão nesse mundo. E eles, todos muito bem. A irmã, porque o Colin Farrell, acho que é Patrick o nome dele, ele vive com a irmã. Você vê que são pessoas que não tiveram uma existência plena. Ele vive com a irmã, né, e essa irmã também é muito triste porque ela não tem um futuro. Inclusive, no final... não vou falar, né? Ela não tem um futuro planejado mesmo. O futuro dela simplesmente é... O filme é de uma sensibilidade cativante, emocionante. Você vai assistir o filme e vai refletir sobre a sua própria existência e sobre tá me mordendo agora, né? Sobre a existência do outro mesmo. Recomendadíssimo, viu? Gente, eu tinha até me esquecido, eu sempre esqueço, viu? Mas já dá um like nesse vídeo, é importante pra gente. Se você puder, comenta e se inscreve também neste canal. E assista esse filme, gente. Eu aposto que vocês vão amar. Eu vou terminar aqui porque a Bonita tá carente, né? Tá igual o pessoal do filme. Todo mundo carente. Beijo, gente. Dá um like aí.